Hoje, Articulação Apostólica, página 1395 da Bíblia Apostólica, 1 Coríntios, capítulo 9, versículo 19 ao 27. Porque sendo livre de todos, fiz-me escravo de todos, a fim de ganhar o maior número possível. Procedi para com os judeus como judeu, a fim de ganhar os judeus. Para os que vivem sob o regime da lei, como se eu mesmo assim vivesse, para ganhar os que vivem debaixo da lei. Embora não esteja eu debaixo da lei, aos sem lei, como se eu mesmo o fosse, não estando sem lei para com Deus, mas debaixo da lei de Cristo, para ganhar os que vivem fora do regime da lei. Fiz-me fraco para com os fracos, com o fim de ganhar os fracos. Fiz-me tudo para com todos, com o fim de, com todos os modos, salvar alguns. Tudo faço por causa do Evangelho, com o fim de me tornar cooperador com ele. Não sabeis vós que os que correm no estádio, todos na verdade correm, mas um só leva o prêmio? Correi de tal maneira que o alcanceis. Todo atleta em tudo se domina. Aqueles para alcançar uma coroa corruptível, nós, porém, a incorruptível. Assim corro também eu, não sem meta, assim luto, não como desferindo golpes no ar, mas eu esmurro o meu próprio corpo e o reduzo à escravidão, para que, tendo pregado aos outros, não venha eu mesmo a ser desqualificado. É isso aí. Esse texto do apóstolo Paulo, ele é impressionante, porque ele traz uma reflexão pessoal do apóstolo sobre a sua condição espiritual e o rigor da sua disciplina para conseguir cumprir o seu objetivo. Afinal de contas, o que é ser articulado? O que essa capacidade pode acrescentar na minha vida? É disso que a gente vai discutir hoje, e eu creio que em 10, 15 minutos o Senhor vai mudar a nossa concepção da articulação apostólica. Vamos só um instante fazer uma oração. Senhor, meu Deus e meu Pai, essa é a Tua palavra, e nós estamos diante de Ti, Senhor, buscando essa capacidade apostólica. Eu sei que o Teu Espírito Santo é conosco, e cada um que conectou nesse canal, Pai, tem um interesse de se desenvolver e crescer em Ti. Então usa a minha vida, eu te peço, dai-me graça com essa palavra e que cada um possa ser preenchido, Senhor, conforme a Tua vontade, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Bom, essa articulação que a gente vai falar hoje é uma articulação diferente do que o mundo conhece, claro, porque a articulação é uma habilidade boa se ela for usada para o bem. Como ela pode ser usada para o mal, tida como manipuladora. Ser uma pessoa articulada, na verdade, é ser uma pessoa flexível, uma pessoa maleável, alguém que consegue navegar por vários ambientes e juntar as coisas. A pessoa articulada, ela tem a capacidade de falar o que é correto, na hora certa, entender o tempo exato, se posicionar bem, se expressar bem, de forma que o objetivo dela seja alcançado com o menor número de resistências possível. O articulado tem por objetivo convencer o outro e alcançar o objetivo traçado. E o apóstolo Paulo demonstra nesse texto uma tremenda articulação. Ele tem um pensamento lógico, que uma vez que o seu objetivo já está traçado, ele vai seguir aquilo e ele vai moldar, da melhor forma possível a sua condição, o seu caráter, vamos dizer assim, não o caráter, mas ele vai se moldar não ao ambiente, mas à tarefa. Você tem um objetivo na sua vida? Você sabe exatamente o que você é e o que você quer? Para onde que você está indo? Então por que a preocupação com os fatores exteriores? O apóstolo Paulo mostra uma verdadeira maestreza nessa capacidade, porque ele vai de forte a fraco,
de com lei para sem lei, de judeu para uma pessoa ímpia, vamos dizer assim, né? Um gentil, alguém que realmente caminhasse sem lei alguma. E nada disso era verdade, porque ele tinha a lei para com Deus. Não que ele encenasse algo, mas quando o articulado entende o ambiente, ele é capaz de se moldar para fazer com que as barreiras que são humanas, carnais, visíveis apenas a olhos humanos, caiam completamente e ele consiga chegar a determinado fim. Imagine você se um judeu o visse dentro do Areópago, aonde todos ali discutiam sobre religiões, sobre deuses, sobre teses, até sobre filosofia, e iriam falar: o que ele está fazendo lá? Se ele realmente fosse um judeu, ele tinha que estar na sinagoga. Então, ele entrar nesse ambiente não significa que ele fazia parte dele, mas ali ele tinha uma atuação articulada para poder pregar o evangelho. E a nossa vida necessita desse tipo de atuação e desse tipo de articulação em todos os momentos, no casamento, no trabalho, na tua vida social, na tua vida espiritual, porque eu tenho que entender o ambiente e tenho que saber que, na verdade, o meu ambiente interior, ele é diferente do exterior, porque o maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. 30% das pessoas, mais ou menos, dizem estudos, né? Elas são introvertidas. Pessoas que não conseguem se relacionar com o mundo exterior de forma fácil. Ou seja, 70% do mundo é extrovertido. Consegue se relacionar, consegue falar. Uns desenvolvem muito bem essa capacidade, outros ficam apenas ali na sua capacidade inata. Eles não estudam e não desenvolvem isso. E essa introversão muitas vezes faz com que a pessoa não consiga ter desenvoltura e não consiga ser articulada. Mas mesmo uma pessoa extrovertida pode ter a sua articulação comprometida. Por quê? Porque falta conhecimento, porque falta empenho e porque falta também o desejo de relacionar-se e se expandir. Isso não vale só para o evangelho, isso vale para todas as áreas. E como é que eu posso, nesse mundo de constantes mudanças, aonde tudo muda todo dia? O relacionamento humano está mudando, os trabalhos estão mudando, as profissões estão mudando. E como eu posso então me preparar, ter articulação para conseguir vencer? Primeiro lugar, eu preciso mergulhar no momento, mudar o ambiente com aquilo que eu tenho dentro de mim. Paulo foi fraco? De forma alguma. Paulo se achava maior ou melhor do que todos os outros? De forma alguma. Mas ele tinha consciência da sua missão, do seu objetivo, e então ele articuladamente se desenvolvia dentro do ambiente. Ele mergulhava naquele momento, não pensava no momento anterior ou posterior, porque se ele se portando como fraco e se preocupasse com o julgamento daquele que já foi, por exemplo, dos fortes, o que eles vão pensar de mim, como é que vai ser isso, tal, o que seria da vida dele? E ele viveria num dilema. Então mergulhe no teu momento. Qual é o momento que você está passando hoje? O que você está fazendo agora, enquanto assiste esse vídeo no Periscope? Será que você está anotando e refletindo no que a gente está falando aqui? Porque muitas vezes a gente se perde e começa numa vida multitarefas, como nós vivemos hoje. Todas as telas aí tem multitarefas, Hoje todas as ferramentas, enquanto eu faço uma coisa, eu faço outra, já estou resolvendo aqui, resolvendo ali, e a gente acaba se perdendo e não mergulha profundamente no que nós estamos fazendo. E do jeito que a gente se comporta, nós muitas vezes não conseguimos ter bons resultados. Você acaba se tornando uma pessoa de muitas tarefas, mas todas elas feitas de forma deficiente. Não que elas não acabem, mas elas não são eficazes o suficiente. Elas não são eficientes. É essa palavra. E o apóstolo Paulo demonstra aqui uma tremenda eficiência, porque ele alcançava a todos. Em segundo lugar, eu preciso vencer os preconceitos. Eu preciso me desligar do julgamento
a minha missão. Preocupe-se com o reino de Deus. Preocupe-se com o objetivo de Deus para a tua vida. Preocupe-se com o sonho que o Senhor plantou no seu coração. Porque quando eu estou preocupado com o julgamento extra à minha missão, eu me perco no meu foco. E eu não sei exatamente se eu tenho forças e vou ter forças para conseguir cumprir a minha jornada. Então hoje, mergulhe no momento e pense que eu tenho um objetivo. Você tem um objetivo e você não pode ficar aí preso ao julgamento extra à sua missão. Qual é a missão desse dia? Daqui a pouquinho a gente vai trabalhar qual é a missão do teu trabalho. Qual a tua missão como servo de Deus? Qual a tua missão como esposa, como esposo? Não se distraia mais, porque a distração é uma arma terrível que o inimigo coloca e usa para que você perca a sua caminhada, você perca a sua linha. E, em terceiro lugar, você precisa criar regras interiores. Quer desenvolver essa capacidade? Como Paulo ele fala, não como sem lei, mas preso à lei de Deus. Ele tinha dentro dele um princípio espiritual. Ele tinha dentro dele regras pessoais, interiores, que eram imutáveis. Ninguém poderia convencê-lo do contrário, porque exteriormente ele poderia estar amoldado, mas interiormente ele era íntegro, único, e ele tinha sua ligação com o Senhor. Então você precisa desenvolver essas regras interiores. Os nossos rudimentos, os fundamentos apostólicos têm que estar dentro da nossa vida, no nosso coração. Como a palavra nos ensina, que o Senhor ele imprimiria em nós as suas leis. Por quê? Porque essas leis interiores vão me trazer paz e vão fazer com que eu quebre os limites carnais. Eu pare de me preocupar com os julgamentos. As leis interiores de Paulo faziam com que ele andasse em novidade e ele não se preocupasse com o que pensavam, falavam ou julgavam ele. Ele queria, na verdade, atingir o seu alvo, Jesus Cristo, atingir o seu objetivo, pregar a todos quanto fosse possível. E esse é o teu objetivo hoje. Pense nessa articulação, abra a tua mente, expanda o seu conhecimento e saiba que o Senhor quer te usar em tudo que você faz, em nome de Jesus. Amém? Então nós vamos aqui só deixar aqui 3 perguntinhas de reflexão, aonde você pode pessoalmente analisar a sua capacidade de articulação. Primeiro, como você vê o mundo? Você vê como lhe mostram ou vê como a promessa te descreve? Um verdadeiro articulador, ele não vê o mundo como ele está sendo mostrado, mas ele vê o mundo segundo o seu objetivo. Então ele não vê a barreira, ele procura a brecha para passar. Ele não vê qual é o impedimento, mas ele vai ver qual é a ferramenta que ele vai usar para quebrar esse impedimento. E a palavra diz que Deus não vê como o homem vê, mas ele vê o interior. Então um bom articulador, ele desenvolve essa capacidade. Ele tem olhos diferentes e que você hoje possa ter um olhar diferente. Segundo lugar, como é que eu tenho gasto as minhas forças? Será que eu tenho me aperfeiçoado ou eu tenho me desgastado? Como é que você gasta a sua força? Você gasta para crescer ou você gasta para se desculpar? Veja bem, um articulador, ele não fica gastando forças para desculpar-se de um resultado não obtido, mas sim ele gasta as suas forças para avançar, para ir e conseguir o seu objetivo traçado. E a maior parte das pessoas, elas não gastam a sua força, elas se desgastam. O apóstolo Paulo fala sobre essa visão do atleta. Eu não gasto as minhas forças à toa, eu não desfiro golpes ao ar. Não é isso que ele fala? Mas ele tem o quê? A capacidade pessoal e um esforço sobremaneira, sobrenatural, para conseguir alcançar o que ele quer. Então não se desgaste, querido. Pare de ter engenhocas na sua cabeça para dar desculpas, para justificar aos outros e a si mesmo a falta de resultado. Busque
forças no Senhor e use essa capacidade que você tem de articulação, não para lá na frente saber como se desculpará, mas para percorrer o teu caminho e alcançar o pódio, a tua promessa, em nome de Jesus. E a terceira reflexão: qual é o rigor da minha disciplina? Será que ela é do rigor da minha conveniência ou ela é do rigor que dá a amplitude necessária para eu alcançar o meu objetivo, a minha promessa? Então, aplique disciplina na tua vida. Não deixe com que indisciplina pessoal, carnal, física ou de qualquer gênero acabe te roubando. Porque Paulo fala que se esmurra se necessário para não ser desqualificado, para não ser observado como alguém que não tinha a capacidade de exercer aquilo que ele ensinava. Então é isso, nós vamos ficando por aqui hoje. Articulação apostólica, nós temos, como o apóstolo Paulo, a condição de desenvolver e viver nessa capacidade.